que sabe usar a IA, que sabe criar automação, que sabe muito e nós vamos extrair muito de você. Você está bem? Muito bem, excelente. Você? É você ou é uma IA que está aqui agora? Hoje sou eu, não é Avatar não. Teve um dia que você estava numa reunião, teve um acampamento, e aí eu vi suas filhas e eu olhava e falava, cadê ele? Cadê ele? Eu não resisti. Eu cheguei nas meninas e falei, o pai de vocês fez um IA para vir no lugar dele, né? Elas ficou olhando o IA, e você estava numa reunião, né? Estava em reunião. Chegando, elas chegaram antes de você no acampamento. No seu cérebro, tudo você tem vontade de fazer um IA? Olha, assim, a IA hoje, eu uso ela muito para ganhar tempo, liberdade. Assim, nessa minha jornada toda, nesses meus cabelos brancos, eu descobri que tempo e energia é a nossa moeda do propósito. Então, o que eu puder fazer para ganhar tempo, para a tecnologia me liberar e exponencializar propósito, é o que eu... Quando que foi que você olhou para a IA pela primeira vez e ouviu falar nela? Ou num livro, ou numa entrevista? Quando foi? Inteligência artificial, comecei a entender o que era ela nos primeiros algoritmos de redes sociais. Eu comecei com rede social fazendo flyer de Orkut. Então, fazia aqueles flyers bem chamativos no feed do Orkut, que eu fazia muito, fazia funil. Então, foi nessa época que eu comecei a ter os primeiros contatos com algoritmos de... Era rústico, né? Não era machine learning como a gente começa hoje, mas já era inteligência artificial. Quando falar inglês assim, fala para as pessoas o que é machine learning. Machine learning é o aprendizado de máquina, né? Que é quando ela mesma vai aprendendo com as situações que vai ocorrendo. Esse aqui é o machine learning famoso. Boa. Você acha que a IA ela vai dominar o mundo? Essa IA que a gente conhece hoje, não. Porque, por incrível que pareça, a IA que a gente conhece hoje, ela não faz nada de novo. Mas ela evoluindo, ela vai se tornar onisciente e onipresente. Onipotente, ainda tem algumas dúvidas, né? Porque aí já é demais. Mas ela tem muito que evoluir ainda para chegar nesse ponto. Como que alguém seria onisciente se eu não contar o que eu estou pensando na minha cabeça? O onisciente que a gente fala é um olhar de dados. Que é dados disponíveis. Dados disponíveis. Ou seja, então não vai ser onisciente, porque se é sobre dados disponíveis, tem muita coisa que não vai estar conectada na rede. Não, e nós somos imagem e semelhança. Nós temos o poder da criação. Sim. A tecnologia, por enquanto, não tem... As pessoas ficam apavoradas. A IA vai dominar o mundo. Não vai dominar quem gera experiência. Não vai dominar quem é criativo. Não vai dominar quem governa. Não vai dominar quem lidera. Não vai dominar quem transborda. Tem muita coisa que a IA não dá conta de fazer. Assim, quem é dominado pelos vícios, dominado pelo ego, dominado por suas manias, vai ser dominado por tecnologia e vai ser dominado pelo outro. Então, vai ser um fator novo de dominação. Quem governa não vai ser dominado. Isso é fato. E qual que é a preocupação que você tem em relação às crianças com essa treta de tecnologia assim? O motivo principal hoje das crianças é o que é ensinado nas escolas. Só para vocês terem uma ideia, a tecnologia, o Google, né, esses algoritmos que acontecem hoje, eles são oriundos dos anos 70. E o algoritmo do Google de indexação dos anos 90. Mas é uma matemática que nasceu a partir dos anos 70. E o que a gente aprende nas escolas é de 400 anos atrás. Então, hoje, a minha maior preocupação é atualizar todo mundo desse novo jeito de pensar. Não linear, de uma forma, se a gente fosse falar, mais quântica. E a gente atualizando esse modelo de ensino, a gente já coloca, pelo menos, as crianças nesse mundo novo, porque elas já nascem com a intuição, as crianças já se dão melhores com tecnologia, porque elas vêm com hardware limpo. E a gente que vai criando crenças, vai ensinando elas a não pensar.
ou pensar de uma forma limitada. Isso é a minha maior preocupação. Você não acha assim que a exposição de uma criança à tecnologia pode destruir o cérebro dela? A exposição não, mas o jeito que ela é exposta. Porque a tecnologia, você não tem a evolução, está aí para isso. Você tem a internet das coisas, você tem várias coisas de produtividade. E se você ensinar ela a se relacionar bem com a tecnologia. Quando eu falo tecnologia, dados, saber se perguntar, saber se comunicar, inteligência emocional. Tecnologia não é tempo de tela em rede social. Esse é o primeiro ponto. Mas ela ter uma ferramenta, eu acho maravilhoso. Maravilhoso, porque se a gente for ver que uma calculadora e um ábaco é tecnologia. Então, eu acho que é saber se relacionar. E o empresário que está assistindo agora, que não tem uma IA na empresa dele, você acha que ele deveria começar por onde? Ele deveria, a primeira coisa que ele tem que fazer é quebrar, é isso que eu estou falando, quebrar essa mentalidade dos anos 70, dos anos 80. Porque quando eu vou prestar consultoria, eu entro numa empresa, a empresa ainda está orientada a produto, sabe? A gente tem os 4 P's do marketing dos anos 70, produto, preço, praça, propaganda. Tem empresa que ainda está orientada a produto. Depois, empresa orientada a cliente. Isso é dos anos 90. Depois, teve a época dos 4 Cs, que são as empresas orientadas a relações, né? Os 4 As e agora. Então, tem empresas que estão se relacionando com o cliente há 60 anos atrás. E essas estão fora. Então, ela tem que mudar esses paradigmas e começar a andar mais nessa parte de atualizar as relações. De uma forma prática. O que seria essa atualização? O que ela deveria fazer? Entender de pessoas. O problema é que cada vez mais os CEOs, os CDOs, os CMOs estão mais orientados ou a dados ou a produtos, querendo orientar as suas carreiras e a números e não entender de pessoas. Só para você ter uma ideia, mês passado eu visitei 3 grandes empresas de RH. Quais são os problemas? Os RHs das empresas não sabem lidar com pessoas. Não sabem lidar. Eles têm muito problema em contratação abaixo dos 30 anos, porque as pessoas são aprovadas nas vagas, fala que não tem emprego, mas as pessoas abaixo dos 30 são aprovadas. Assim, beleza, vem aqui na empresa apresentar seus documentos. Os jovens não vão, porque não tem propósito, acham que aquilo não é. Então, não entende de pessoas. Aí, a partir que você entende de pessoas, aí você começa a se relacionar, aí você põe uma inteligência artificial, não para conversar, mas para cruzar dados, para entender, fazer perguntas, e aí você vai mudando paradigmas. Porque o pessoal Esse negócio é tão forte que você falou, de gente ser aprovada, mas não está comparecendo e nem mandando os documentos, né? As pessoas estão movidas por algo chamado propósito. Exato. Quem não entende isso tem um problema muito sério. Lá no Palo Alto, na Califórnia, o Vale do Silício não contrata pessoas por conta do currículo, contrata pelo propósito. Os caras não tiverem o propósito da meta, os caras não contratam. Propósito é uma forma de mover o mundo, porque se você tem alguém técnico desconectado emocionalmente do negócio, essa pessoa é um grande prejuízo para a companhia. Eu, por exemplo, depois de entender isso, nós não contratamos com base em currículo. Não tem currículo, não quero ver. Não recebemos currículo. E, não é de hoje, não é de ano passado, é desde a primeira empresa que eu abri. Já sabendo que não adianta um currículo. O cara quer entrar por ser técnico, isso não vai mudar absolutamente nada na vida da empresa. Minimamente já tem que ser técnico. Agora, o que eu preciso é de alguém movido na mesma direção. Você que está assistindo, você precisa entender que, como o mundo agora está querendo ganhar velocidade, eu vejo a IA mais como um aumento de velocidade em tudo. Tanto para coisa boa, como para coisa ruim. Eu vi fizeram a minha foto, né? Eu abraçando a mim mesmo lá, com 12 anos de idade.
Que loucura que uma IA consegue gerar. Eu olhei para aquilo e mexeu comigo, eu chorei. A foto está aqui, ó, tá até no meu celular. A foto está aqui no meu celular. Olha aqui, ela está aqui, ó. Eu lembrando o Pablo com um terno de 50 mil, com o Pablo com a camisa emprestada dos outros para tirar a foto, com 12 anos de idade. Minha mãe falou, essa camisa é emprestada, ela não era sua. Aí a IA pega essa perfeição e acerta direitinho ali, sem alguém ficar ali o dia inteiro mexendo no Photoshop, o negócio carrega sozinho, faz isso. É isso mesmo. Aí ela pega uma foto de um avô nosso, de 80 anos atrás, a foto, e consegue fazer uma animação, seu avô dando tchau. Todo mundo está surtado. Então tem gente que está tendo relacionamento com a IA. Eu fiz uma foto, o meu pai é falecido, né? Já está indo para 13 anos que ele faleceu. Não, 14. E graças a Deus sou muito bem resolvido com isso. Deus me deu uma oportunidade gigantesca de... Ele é médico e morreu de câncer do cigarro, para você ter uma ideia. E eu fiquei o último ano, durante o câncer dele, cuidando dele. Quantos anos que ele morreu? Tá, 14 anos. 14 anos. Mas ele tinha que idade? Morreu com 65. Morreu novo, hein? Morreu. Não viu os netos, não viu casar, não viu nada. Mas graças a Deus, durante a doença dele, eu cuidei dele. E isso sem saber, Deus me deu a oportunidade de acertar muitas coisas. E no aniversário dele, eu peguei uma foto minha dele e, cara, eu vou fazer um vídeo de nós dois. E aí o resultado foi impactante. Aí eu olhei assim, cara, eu tenho inteligência emocional para isso, mas eu não vou soltar isso para a família porque vai dar ruim. Vai dar ruim. E, assim, o que me faz bem, para o outro não faz. Então, a inteligência artificial, ela pode ser muito para o bem ou para o mal. Teve uma propaganda da Volkswagen, que eles colocaram, não sei se foi a Elis Regina, alguma coisa assim. Isso. E fizeram com inteligência artificial. Exatamente. A Kombi nova, com a Kombi Isso aí. antiga, um negócio assim, a galera ficou surtada. Ficou, a filha dela também fez um... Eu acredito assim, tem gente que é carente emocionalmente, adora ver essas coisas, e tem gente que fica ofendida. Tem gente que não é nenhum dos dois. Fala, pô, que massa a tecnologia, né? Tem gente em todos os lados, gente do extremo de um lado falando chora e pira e vai internar, o outro acha uma ofensa, e para o outro fala, cara, que loucura, que massa e tal, e vamos embora. Saber diferenciar isso vai mudar tudo, né, na sua relação com a IA, com o algoritmo, com robótica, porque o ser humano está de saco cheio do outro. E isso é bíblico, né? O esfriamento. Isso que a gente está fazendo, produzindo conteúdo de inteligência artificial. Eu estou prestando uma consultoria para um grande varejista e a inteligência artificial vai comprar a mídia dele e vai fazer a propaganda com base em análise. E a gente está vindo num conceito agora de internet morta. O que é internet morta? São conteúdos que a IA cria de forma automática e você nem sabe. Então, muito conteúdo que está sendo criado é fictício. Eu sigo o jornal, inclusive é de um amigo. O jornal não tem um ser humano escrevendo. É isso aí. O jornal já pega a foto da pessoa, faz toda a redação, tudinho. E é interessante, porque como eu sei que é um IA que está escrevendo, a IA às vezes está ferrando alguém ali sem saber que está ferrando. É muito interessante. Eu nunca imaginei ver um negócio desse. Você imagina ter uma IA escrevendo a notícia, pegando a foto, fazendo tudo, sem a ajuda de ninguém. Eu vi uma cantora de IA fechando um contrato de 150 milhões. Eu fiquei chocado de ver isso. Tem bandas do Spotify que não existe. Foi a IA que criou. E aí os integrantes são criados, o nome é criado, a música é criada e acabou, irmão. E Hollywood agora? Eu quero ver como é que um ator vai receber 50, 500 milhões de dólares para fazer um filme. Exatamente. Vai como? Se você põe qualquer um e põe o rosto de quem você quiser, você vai criar um monte de rosto, criar familiaridade e cortar esse povo de lá. Mas pode te falar uma coisa? E o influenciador? Então, isso que eu ia falar. Já fiz grandes lançamentos, já fiz lançamento com IA. Você acredita que é por isso que eu falo muito dessa parte
de energia, da vibração. Os conteúdos de IA não engajam tanto quanto os gravados ainda. A IA não consegue captar a energia da pessoa, senoide, essas coisas, o padrão de voz, ainda está muito. Pode evoluir nesse ponto, mas sabe por quê? O nível que a IA está agora, que eu percebo, igual esses vídeos engraçados e tal, é só os 10 primeiros segundos de um trailer. A IA ainda não está no nível de ter começo, meio e fim. Ela está na amostra ainda. Na amostra. Mas uma amostra bem feita, porque aquele tanto de entrevista, pergunta para o Caramelo, o que aconteceu, Caramelo? Eu fui latir na porta do STF e estou com esse tornozeleiro. Tipo, você vai ver o olhar de brincadeira tá assustador já. Não na hora que o negócio tivesse... o Bill Gates falou isso, eu nunca acreditei nisso na minha vida, tá? Hoje eu estou vendo com os meus olhos. Eu lembro do Bill Gates falando assim, em 2005, por ali. Ele falou, nós estamos trabalhando para um dia você assistir um filme com o seu rosto. Então você vai escolher lá o Batman e você vai trocar, vai colocar seu rosto, vai te filmar em 360 graus e você vai assistir o filme e você vai ser o ator do filme. A personalização é algo tão abrupto na inovação que as pessoas não vão querer assistir filme com cara de ator. Ele vai assistir o filme, chamar os amigos, olha que doido. Ele vai falar, Liga da Justiça. Não, eu quero ser esse, você é esse, e o filme inteiro vai acontecer do mesmo jeito com a cara de cada pessoa. Isso é hiperpersonalização. É isso mesmo. Então, eu vejo que a IA vai entregar um mundo tão diferente que os atores não vão existir, os influenciadores também não. Por quê? Porque tem gente que é fora da curva, mas os caras de dentro da curva, esses caras não vão ter o que fazer. Tem muita gente ganhando muito dinheiro, enquanto tem gente parada com medo de gravar um vídeo, tem gente ganhando muito dinheiro com canal de IA. E vídeo monetiza. Pra você ter uma ideia, eu participei de um lançamento ano passado, que a gente subiu quase 2.400 criativos de IA para testar público simultâneo, num lançamento. A hora que acertava um público, aí o Expert gravava para gerar mais impacto, engajamento. Então a gente tinha criativo de IA que ficava nem 24 horas no ar. Não performava, derrubava. Na sua casa tem alguma coisa de IA? Tipo, porque você cria solução para a empresa, já criou solução para mim várias vezes. Há muitos anos já, né? Tem alguma coisa na sua casa assim, construir essa IA aqui para ninguém me perturbar, para não ter uma falha processual? Tem alguma coisa em casa? Eu montei aqui, eu tenho um assistente meu no WhatsApp, porque assim, a gente vai em muito lugar, e ele é eu apelidei ele de note taker, né? Ele é meu tomador de notas. Então eu estou em qualquer lugar aqui, eu vou numa imersão, anoto um monte de coisa. Aí eu tiro foto das anotações, ele guarda para mim e ele virou o meu cérebro. Então eu converso com as minhas anotações, com meus aprendizados. Ele fala assim, eu mando um áudio para ele, ele grava assim, olha, eu preciso fazer isso tal dia. Ele me lembra, eu fiz isso um assistente pessoal para mim. Tá? E agora eu estou terminando de adaptar para minhas filhas. A minha filha, eu tenho 2 meninas gêmeas, né? Uma delas me pediu um robô rosa. Aí eu falei, filha, rosa o papai ainda não mexe com hardware. Já pus muito hardware em empresa, mas aí eu vou fazer um tutor para elas, né? Que até estou colocando na plataforma de ensino, mas foi inspirado nisso, um tutor. Eu quero um tutor para elas, que saiba conversar, que saiba fazer curadoria de conteúdo, sugira vídeos para ela. Então, eu estou montando essa versão infantil para elas. Isso. Estou terminando. Qual que é o maior perigo, por exemplo, uma família com a IA? Tipo, a Alexa é uma IA, né? É uma IA. Qual que é o maior perigo para uma casa? Assim, a inteligência artificial hoje, ela é uma brecha. As crianças hoje, qualquer coisa, elas têm acesso a conteúdos que eu, na minha infância, eu nunca sonhei que poderia existir.
e não tem filtro. O mundo está escancarado. Então, a gente cortou celulares lá em casa, tudo. Elas assistem na televisão. Mas, assim, você dá uma bobeada, elas são curiosas, elas querem. Ela mandando um áudio para o YouTube, pode vir qualquer coisa, ela mandando um áudio para o Google sem filtro, pode aparecer qualquer coisa. Então, essa é uma brecha poderosa. E não adianta. Quem influencia nossos filhos são os amiguinhos e o conteúdo. Então, o conteúdo está muito perigoso, eu acho. Essa parte de Roblox, pedofilia. Então, a gente tem que ficar muito forte nisso. Lá em casa eu baixei o decreto, é proibido. Não quero saber. Depois que você vê CEO das grandes plataformas americanas falarem que não deixa os filhos deles usarem, por que a gente vai deixar os nossos? Não faz sentido. Não deixe usar, seu filho vai ficar com o cérebro podre. Aquela expressão brain rot significa que o cérebro está podre de tanta visualização. Nossas relações estão perdendo a liquidez, porque a gente não dá conta nem de ouvir os outros falarem mais. Por exemplo, você usa o 2x do WhatsApp, seu cérebro vai ficar comprometido. Você fica assistindo o short, o vídeo curto. Aí você fala, cara, não tem nada demais, o vídeo é curto. O problema é que ele é tão curto que você vê 200. O problema do vídeo curto é que é um sonho, né? Você só vê coisa ali e não tem que ficar lá gastando tempo. O problema é que você não está ganhando tempo com o vídeo curto. Você está ficando mais tempo assistindo vídeo. E as pessoas não entendem isso. Não dá para você ficar nessa toca de coelho, porque você vai caindo. E o tanto de gente que faz só loucura. Não existe realidade, não existe lógica mais. Você não sabe o que é verdade e o que é mentira. Então você sai ouvindo loucuras e aquilo pode te prejudicar de forma absurda. Tanto espiritualmente como emocionalmente. Você está num vídeo aleatoriamente, você nem pediu aquilo. Aí a toca do coelho aparece lá, sai um negócio de satanismo. Você está assistindo coisa que não faz o mínimo sentido. Acho isso um negócio assim sobrenatural. O que eu acho que assim mais perigoso é o jeito que as pessoas estão produzindo conteúdo. Todo mundo é dono da razão. Aí produz conteúdo com IA que você acha que é maravilhoso e eles começam a relativizar princípios. Aí você tem os teus princípios que você quer seguir com a tua família e tem lá o influencer que, por algum motivo, ou provavelmente é por dinheiro, ou mal orientado, está relativizando princípios inegociáveis. E isso é uma brecha que vai pingando, vai pingando. Aí, às vezes, você vê teu filho ficando estressado, rebelde, contestando coisas que, caramba, da onde ele tirou isso? Quando você vai ver, é desses conteúdos. Mas, em contrapartida, se você dá ferramentas para ele, as crianças vão exponencializar de uma forma absurda, como a gente nunca teve. O mundo está acelerando e a gente vai segurar elas, também por medo do mundo, elas uma hora vão ter que cair. Então, se a gente ensiná-las a se comunicarem melhor, se expressarem, poder de cognição, se relacionarem com a inteligência artificial, ninguém segura. Ninguém segura. E isso é o foco. E os pais também, né? Tem muito pai com crença limitante, que às vezes proíbe demais uma coisa, sendo que não, é assim que faz, é assim que mexe. Qual que é a maior decepção que você já teve com IA ou com tecnologia? Tive grandes desafios que me colocaram assim, ou eu escolhia Mamon ou eu escolhia Deus. Eu estava fazendo uma POC, né? Para quem não conhece, POC é prova de conceito. E a gente estava colocando avatares num banco, num grande banco, para atender pessoas. E aí, na conversa, né, surgiu lá na mesa, eles queriam que esses avatares que iam conversar com as pessoas falassem linguagem neutra. Eu falei, caramba, agora
Agora mexeu comigo. Aí eu falei, caramba. E era um player muito grande, ia dar muita relevância. E a minha primeira coisa é, ou eu pego ou eu largo. Aí eu falei, cara, se eu pegar, eu estou me vendendo. Se eu largar, no primeiro momento, o que eu pensei? Eu estou respeitando meus princípios. Eu falei, é verdade. Mas quem tá me pedindo isso também não sabe, não tem um caminho. Então eu tenho que orientar esse pessoal que não é esse caminho. E aí, cara, eu fui para o secreto, orei, pedi para Deus como eu consigo orientar essas pessoas que estão me pedindo isso, mas eu percebi que elas estavam mais preocupadas em agradar números do que pessoas. E aí Deus me revelou, era uma ação no Nordeste. E assim, por que você não customiza os avatares para falarem com sotaque nordestino? Vai ser muito mais eficaz na métrica deles, e você não quebra princípios, e você já tem uma brecha para falar com esse pessoal o caminho. E foi muito legal esse case, e eles adoraram. Aí eu comecei a falar o porquê das coisas. E engraçado que tinham pessoas que estavam naquele comitê, que tinham filhos, que estavam também incomodados com esse pedido. E Deus me deu direcionamento, assim, vamos falar em sotaque nordestino, que vai customizar, vai dar mais empatia, vai gerar mais rapport, aquela coisa toda. E veio o segundo desafio, né? Que aí, quando Deus te deu a direção, o desafio. Isso já faz uns anos, cara, como é que eu vou customizar a voz nordestina nessas APIs? Não existe. Aí foi uma luta, mas a gente conseguiu sair do outro lado, a gente entregou o projeto foi gigantesco. Foi muito bom. Você já foi workaholic? Esse é o meu maior arrependimento com IA. Esse é o meu maior arrependimento com tecnologia na minha carreira toda. Que é o que eu estou lutando para sair do operacional, muita gente precisando, mas às vezes prejudiquei família por ser workaholic. Isso foi no acampamento. Minhas filhas ficaram um tempo porque eu estava lá, estava com outro compromisso. Isso foi uma coisa que me pegou muito forte, muito forte. As dinâmicas acontecendo ali, e era uma coisa muito legal. E eu fiz falta naquela época. Né? Isso, gente, não tem um mês. E isso está me pegando muito forte. Então, por isso que eu ainda fico lembrando para dar uma triturada no momento. Prometo não tocar nesse assunto. Não, mas assim, graças a Deus, Pablo, depois que assim, sou muito grato a ti, ao ecossistema todo, porque eu presto serviço há muito tempo, eu sirvo há muito tempo, porque eu evoluo muito. E nesse ponto eu já estou bem resolvido. Então, os episódios de ausência estão cada vez menores. Muito bom. O casamento nunca teve tão bem. Nunca teve tão bem. Então, é isso que eu quero transmitir para as pessoas. Porque no mundo corporativo, ser workaholic é legal. E não é legal. Não é legal. Eles estão se distanciando de pessoas, porque só pensam em números, são empresas muito grandes, para se tomar uma decisão tem que passar por muita gente, e eles analisam, às vezes, projetos que decidem vidas em planilhas, e então os corações estão se esfriando. Isso que é o que eu vejo que é o que está mais pegando. E eu quero mudar isso. A questão das redes sociais, você acha que tem que regulamentar o uso dela para as pessoas? Regulamentar, a gente já tem leis para isso, a gente já tem métricas para isso. Eu acho que a gente tem que começar a aplicar. Tem que começar a realmente ter critérios claros. A gente já tem aí lei de injúria, calúnia, difamação. Se a gente
realmente isso ser de forma eficaz, a gente não precisa de regulamentação. A regulamentação, a gente precisa de dados. Regulamentação de dados é importante. Porque tem muita gente comprando e vendendo dados, capturando dados sem consentimento. A gente já tem LGPD, né? Mas tem que fiscalizar. Tem que ter a aplicabilidade. Né? Porque hoje, assim, vende-se dados. Você entra lá, quero comprar dados. Você entra lá no Google, dá um GPT, não é mais dá um Google, né? Dá um GPT agora. Enriquecimento de dados. Você tem lá, você vai comprar cadastro de CPF, você vai comprar um monte de coisa. E está escancarado. E não adianta tomar multa, as empresas tomam multa, mas continuam porque é um mercado lucrativo. Sim. Você vai me fazer uma pergunta agora? Tem alguém no ambiente que quer fazer alguma pergunta para o Santiago? Leva o microfone. Enquanto isso, você, Santiago, você vira para mim e faça aquela pergunta direto no combo. Tem vontade de fazer uma pergunta para mim? Tenho. Vai lá. A gente já está andando junto. Uma coisa que eu te admiro muito é que você dá tempo de mesa isso para mim é o diferencial. Nesse tempo que a gente está caminhando junto, o que você acha que eu tenho que melhorar? Cara, eu acho que as posições que você está tomando, elas são posições de quem está indo para o progresso, né? De fazer grandes eventos, de se posicionar, de se oferecer para estar mais envolvido. Isso é de servir, de gerar valor. Acho que você já fez muito isso. Agora, acho que uma coisa que em qualquer ambiente funciona é conquistar. Né? Conquistar corações. Tem gente que tem uma dificuldade em conquistar as pessoas. Eu vejo que você não tem. Agora, tem gente que tem uma facilidade. Ela trabalha, igual você falou, né? A pessoa precisa de entender de gente. Então, quanto mais você conquistar a gente, mais energia você tem no lugar. Porque tem mais gente com o coração aberto com você, tem mais gente propícia a fazer suas coisas darem certo. Então, eu acredito que é aprofundar nas relações. Né? Igual eu vi numa reunião essa semana, você explicando para todo mundo pirou naquela aula sua. E o que você pode fazer é continuar servindo, porque aí você vai aumentando a sua ilha de influência, sabe? Então, agora para o mundo, eu acredito que você pode ser um pouco mais divertido, porque quem está de fora, geralmente esses caras igual você que são gênios e são muito inteligentes fora da curva, o mundo não compreende vocês. Então, precisa de dar aquele ajustezinho assim para a inteligência não ser tão assombrosa. Então, o pensamento de que é muito inteligente, a pessoa é muito categórica. Então, parece que ela não gosta de perder tempo, mas relacionamento muitas vezes é perder tempo. É verdade. Relacionamento lá no seu analítico, você vai ver e você fala, cara, não vou perder tempo. Tem um negócio massa que eu aprendi aqui no Talks. Quando você está mal, se a pessoa só está com raiva, está tudo bem. Mas se ela está triste, a gente tem que parar para ouvir, para entender. Porque, afinal de contas, é um ser humano. E, às vezes, a gente cognitivamente fala, vou perder meu tempo com isso, não. Se a pessoa está com raiva, está passando uma treta ali, beleza. Mas triste, peraí, essa alma precisa de ajuda. Então, acredito que essa humanização, sabe? Humanização, né? E eu vi que você destravou muito e avançou muito e está de parabéns. Obrigado. Tamo junto. Vá direto no como que você chama? Bom dia, meu nome é Alex Fernando. A minha pergunta seria para o Santiago. Eu tenho um filho que vai fazer 5 anos e eu sou bem parecido com o que o Pablo falou. Eu tenho um receio e deixo ele quase nada ver internet, uma vez ou outra. E eu anoto que ele é bem diferente da galera. Que você vai nos lugares, todo mundo parece zumbi. As crianças de 3, 4 anos, às vezes eu trabalhei muito tempo de garçom, quase batia na mãe quando ela ia, por causa do celular, que ela ia tirar para ele comer. E eu vejo isso muito bom, que meu filho é bem diferenciado nesse sentido. Porém, eu tenho um certo receio dele ficar um pouco para trás. Eu queria saber o que você daria de sugestão, no caso meu. O Pablo também disse que o dele mas no meu caso é bem diferente, porque seria para pessoas que têm menos condições de depois correr atrás do prejuízo do tempo perdido. Obrigado. Tá. Cara, seu filho só vai ficar para trás
se você não der atenção para ele. Você não der atenção para ele. Tá? Porque em termos de tecnologia, ele não vai ficar para trás. Pelo contrário, ele vai ser mais rápido que você. Se você dá atenção para ele, você vai saber o que está acontecendo com ele. E você vai direcionar. Se abriu brecha, você fecha a brecha. Tá? O que o teu filho quer é tempo com você. Isso é um cara que está falando, você viu o meu testemunho aqui. Tempo de qualidade com o teu filho, ele não vai ficar para trás. Tá? Se preocupa com isso. O resto vai acontecer. Ele está falando que os nossos filhos, eles são nativos digitais. Isso. Nasceram na era digital. Você deve ser nativo também, porque você deve ser acima de 95, 97, né? O ano que eu nasci? 82. 82? 82. Daqui porque tá escuro, porque você parece ser bem mais novo. Rapaz, você tá bem. Eu sou 7'9". Esses cabelos... Cabelo branco, é porque tá no escuro. Fiz uma maquiagem antes de Mas a gente que, por exemplo, você, eu e o Santiago, a gente é migrado. Então tem gente que é migrado e quem é migrado tem esse medo em relação aos filhos. Só que menino pequeno, você logo o celular na mão. Tem hora que às vezes eu quero resolver um negócio no computador e eu fico olhando, mano, eu toco terror naquilo ali. Aí meu filho fala, não é por aí não, você tem que fazer assim. Eu falo, mas da onde? Você não sabe nem o que você está falando. E aí não vai. Essas coisas da Apple, essas configurações, tipo, meu filho olha e fala, por que você está usando o computador com a tela escura? Aí, não é tipo escurecer de tirar a luz, não. O fundo tudo preto. Cara, isso pode cansar, o senhor vai aqui, aperta aqui. Aí Eles não fizeram o curso. Não. Então, eles nasceram na tecnologia. E como eles nasceram, essa preocupação é de quem nasceu fora. Então, só para você saber, a preocupação é só sua. Agora, tem uma coisa diferente. Se você quiser que seu filho seja um programador, ele vai ter que aprender. Vai ter que entrar nisso. Mas até para ele é mais fácil que para você. Muito. Por quê? Porque ele não vê distância tecnológica. Ele nasceu dentro dela. Entendeu? Sim. Esse é o motivo. Muito bom. Muito obrigado pelo esclarecimento. Valeu. Ô, Santiago, tem uma caixinha na sua frente, é a caixa secreta. Enfia a mão e tira alguma coisa daí de dentro da caixa secreta. Essa corrente, eu já quero que arranque ela para sempre dessa caixa. Cada 10 puxadas vem 9 dela, que ela deve fazer um volume. O que você já sentiu preso na sua vida assim? O que você já sentiu acorrentado e o que você já conseguiu vencer dessas que você já foi acorrentado na vida? Cara, isso aqui, timidez patológica, de chegar a tremer. Nossa Senhora! Eu fui criado no mundo corporativo, né? E a gente sempre apresenta as coisas com PowerPoint, a gente planeja muito, faz muita coisa e falar sem estar preparado sempre me travou. E que nem você falou, eu sempre conversei muito com dados, sempre olhei muito o convencimento racional. E isso é uma luta que eu tenho para me destravar. Bastante. Isso aqui já soltei... Você está indo bem pra caramba. Já quebrei várias correntes. Cara, antigamente, a pessoa do seu perfil nem abria a boca. Nem abria a boca, mas de jeito nenhum. É uma pessoa que olhava para o mundo de um jeito e não queria olhar de outra forma. O problema é que a conexão, né, humana, esse acesso tecnológico faz com que a gente comece a ser multi-habilidade e destravar querendo ou não. Então vejo que essas correntes aí já caíram e vejo a quantidade de pessoas, né, que estão aprendendo com você, pessoas que... inclusive, coloca o Instagram do Santiago aí, do Cláudio Santiago, para a galera seguir, está na descrição do vídeo. Você que está assistindo ou pela TV ou está assistindo pelo YouTube, você pode seguir lá, Cláudio G. Santiago. Cláudio Santiago. E eu gosto de ver o nome Santiago, que tem um IA dentro dele, né? Santiago. IA. Muito massa. Qual recado você dá para todo mundo, Santiago? Você que arrebentou essas correntes, olhando naquela câmera lá, ó.
o que é que você fala para todo mundo, os cuidados com a IA, o que a pessoa, de forma prática, te assistindo agora, pode sair desse vídeo e já começar a fazer em relação à IA? Inteligência artificial é uma ferramenta de produtividade para você quebrar barreiras. Você tem que aprender a governar sobre ela. Não aceita tudo que ela te dá de cara, ela está programada para ser o teu amigo apoiador, então ela vai te colocar mais para dentro. Se você já tem crença limitante, se você faz as coisas com o teu ego, ela só vai fazer carinho nisso. Você tem que ter pensamento crítico, tá? E poder de síntese e comunicação e fala. Se você não souber se comunicar, você não vai extrair praticamente nada da IA, tá? E das pessoas. Então, poder de comunicação, síntese e fala é muito importante. Comunicação, síntese, né, e a fala. Você tem que saber construir bem suas frases, ser objetivo. Um dos grandes problemas de você vai treinar uma inteligência artificial que ela alucina é ambiguidade, e a maioria da ambiguidade é você que não sabe construir uma frase. Uma frase. mas imagina, o brasileiro tem um problema grave com De cognição. Não sabe perguntar, não sabe se expressar. E aí você está com uma inteligência, um LLM, que é o grandes modelos de linguagem natural. Cada vez mais você vai se expressar conversando, ter uma boa conversa, é o que vai fazer o diferencial. Muito. Tanto que a pessoa, agora teve o boom das IAs, todo mundo fala em prompt. O que mais me pedem é prompt. Me dá prompt disso, me dá, como é que eu monto um prompt, ser engenheiro de prompt? Cara, esquece prompt. Pense em contexto. Daqui a pouco você vai ver que o pessoal vai parar de falar em prompt, vai falar em contexto. Você tem que contextualizar as coisas. Não, muitas coisas eu pergunto para ela pena comigo. Ela fala, não, mas não estou compreendendo. Não estou compreendendo. Aí eu falo, cara, mas é porque não tem ninguém pesquisando. Aí começa numa guerra com ela, né? Já teve um momento que a IA começou a virar contra mim e ficar fazendo perguntas sem parar. Por quê? Porque essa IA, tudo que você pergunta para ela está guardando, você está treinando. Você está pagando por mês, mesmo que seja de graça. Por que de graça? Porque você está pagando. Está pagando. Você está treinando a IA. Você está trabalhando para a empresa de inteligência artificial porque você está treinando ela. Essa que é a grande verdade. Então, doideira. Você paga para isso. Esse é o tempo. Esse é o Cláudio Santiago, uma salva de palmas para ele. Valeu, monstro! Tamo juntos. Até depois do fim. Bora tirar uma foto. É nóis! Tamo junto! Tamo junto! Pra cima!